O Brasil é o país com maior biodiversidade no mundo, com presença de 116 mil espécies animais conhecidas espalhadas por 6 biomas terrestres e 3 grandes ecossistemas marinhos. Uma delas é a lontra longicaudes, um animal fascinante com uma grande dispersão pelo território do país. Devido às ações antropológicas que vêm interferindo na vida desses seres e a pouca disponibilidade de material científico a seu respeito, buscamos 2 especialistas da área para obter informações. Segue as entrevistas realizadas. A gente está fazendo a nossa apresentação, na verdade a nossa videochamada, quase um podcast. Sim. A gente tem aqui uma pesquisadora do Sul, a gente vai conhecer um pouco mais para o nosso trabalho, né, que tinha como tema a prospecção sobre a ação antropogênica voltada para substâncias tóxicas, químicas tóxicas e os microplásticos influentes, com ênfase e análise em especial na lontra longicaudes. Mas lembrando que a gente vai abordar bastante assuntos aqui, inclusive questões ambientais. Então, prazer, eu sou o Arthur, a gente tem a Eleonora também aqui na chamada, a Maria Solange, a gente tem o Luiz, a gente está no 4º semestre da universidade, a gente estuda na Uninove, aqui de São Paulo, um pouquinho distante aí do Sul, sim, mas a gente está por aqui. E a gente queria te conhecer um pouco mais, então, qual é o seu nome, qual é a sua formação? Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Leonora, Maria, Luiz, Arthur. É realmente um grande prazer estar colaborando com o trabalho de vocês. Nós somos, enquanto instituição, enquanto projeto de pesquisa, a nossa missão, né? Então a gente fica muito feliz que não somos só nós falando sobre lontras, vocês também falam sobre as lontras, então vamos falar sobre lontras, né? Isso aí. Então, Alessandra, você tem uma formação de bióloga mesmo, certo? Isso, Bom, então assim, com relação a nome, eu acho que não há nem necessidade, né, de eu me apresentar, mas eu trabalho especificamente com a lontra fazem 21 anos já, né? Então, desde a minha faculdade, assim, meio que foi uma paixão à primeira vista, assim, ter um animal tão fantástico, né? Tão exótico e tão bárbaro, mas fez sempre parte da minha vida, no sentido de trabalhar com projetos de conservação. E atualmente eu tenho 48 anos e não me vejo fazendo outra coisa, né? A minha formação inicial, eu fiz biologia, fiz engenharia de aquicultura, que é o cultivo de organismo aquático, né, como um todo. E dentro dessa minha trajetória, numa formação de gerenciamento de projetos, né, MBA de 1 ano e meio, isso é fundamental, porque quando a gente faz uma formação nessa área biológica, a gente fica assim, né, a gente quer salvar o mundo, né? Mas assim, salvar o mundo custa. Quanto? Quando? E a qualidade disso tudo? De que forma eu vou fazer? Então a gente tem que, nesse sentido, ter um pé no chão, né? Porque não adianta você, às vezes, se bater com as coisas, né? A gente hoje, Lovelock, ele fala muito do ponto do não retorno. Então, assim, de que forma a gente vai estar alcançando o tão falado desenvolvimento sustentável se a gente não avalia as nossas práticas de consumo, se a gente não avalia também a forma como a gente se relaciona com o meio ambiente, como eu falei para vocês inicialmente, assim, né, antes aqui da entrevista, a gente tem que viver do jeito que a gente pensa, né? Então isso é fundamental. Para mim, isso, né, enquanto pesquisadora, nessa minha trajetória, nesse meu cabedouro profissional, foi importante eu achar um lugar que eu pudesse fazer a prática das minhas ideias e devolver ao povo brasileiro todo esse investimento valioso que a gente tem, né? E traduzir essa linguagem, gente, porque às vezes assim, o trabalho de vocês é fantástico. O que esse trabalho que vocês fizeram tem a ver com o povo brasileiro, com a pessoa, com o ribeirinho, com a pessoa que não tem formação na área? Então eu investi muito nisso, nessa
tradução da linguagem, porque as pessoas precisam saber o impacto, por exemplo, que o microplástico causa na vida delas, que o plástico na natureza causa na vida delas. Então a gente precisa reavaliar e de que forma a gente vai fazer isso, né? Era isso, não sei se eu respondi. Exatamente. Não, fantástico. A gente também, eu falo o nome do grupo, mas eu acho que é realmente uma consciência que a gente consegue trazer. Essa importância de saber, além de produzir o trabalho, de torná-lo acessível, né? Isso, a gente tem de diversas maneiras, a gente podia citar, inclusive, a gente está no momento pandêmico ainda, né? Exato, exato. Mas, assim, enquanto a área da pesquisa precisa chegar na sociedade, né? Exatamente. Nós, enquanto pesquisadores, a gente realmente precisa saber se comunicar com a pessoa que vai saber o que é uma variação, uma mutação genética, e alguém que vai entender apenas que precisa tomar mais cuidados porque o vírus se transformou numa coisa muito, muito mais preocupante. Claro, trabalhar a consciência, né, ela é muito importante, porque senão você acaba, assim, disseminando informações que não são verídicas, né? E a gente está vivenciando muito isso. Exatamente. A gente precisa cada vez mais tornar as pessoas mais cidadãs e parte, né, de um conjunto como um todo. Então, não é só falar sobre sustentabilidade, mas sobre essas práticas que você comentou, e como cada vida realmente vai trazer isso, né? Então, a região ribeirinha vai ser de uma outra forma, eles têm outras problemáticas. As pessoas que estão em centros aqui como São Paulo, esses grandes polos que a gente sabe que não tem tanto contato, por exemplo, com o mar, ou com tantos lagos, tantos rios, né? Isso eu digo a capital mesmo. Então, a gente precisa adequar as necessidades e as problemáticas de cada um. Então, eu queria saber como é que surgiu essa ideia de trabalhar com as lontras. Uau! A nossa relação de importância com a lontra tem a ver com a água, não é? Simples assim. E é verdade. Então, assim, a gente precisa da água para viver. E a lontra precisa da água para se alimentar, para ter seus processos básicos, todos dentro da água, alimentar, reproduzir. Ela só sai de dentro da água para dormir. Muito parecido com muitos mamíferos aquáticos até. A gente fala um semi-aquático, mas a lontra, hoje a gente está até quebrando um paradigma, porque assim, fica aqui em primeira mão, assim, a lontra é um animal aquático mesmo, tal como o lobo marinho, né? Que ele também, ele não dorme dentro da água, ele precisa das pedras, ele precisa de repouso. E, enfim, então assim, esse contato com a lontra, esses primeiros contatos com a lontra, para mim foram através da educação, né? Foi por começar a desenvolver trabalhos com crianças dentro da iniciativa do projeto, e isso para mim foi fundamental, porque eu vi a importância da gente trabalhar a sensibilização das pessoas com relação ao animal. Um animal que poucas pessoas conhecem, que poucas pessoas têm contato, mas que ele é primordial, né? Primordial para os nossos processos mais importantes de vida. A gente vive muito tempo, fica até um mês sem comida, gente. A gente não fica mais que uma semana sem água. Então, hoje, a importância da lontra está nessa questão dos ecossistemas aquáticos, sejam eles continentais ou marinhos e de água doce. Ela não chega a ser uma bioindicadora, mas ela indica que aquele ambiente ele está, de alguma forma, se equilibrando. E como é que surgiu, assim, a instituição? Como é que se iniciou e por quê? A gente tem que ter ideia é o seguinte, o projeto Lontra, ele funciona, a iniciativa dele é desde 1986. Então, foi um dos primeiros projetos de pesquisa com a lontra longicaudes no país. Em Santa Catarina foi o primeiro trabalho, então a gente tem um pioneirismo já, né? Então, o surgimento da instituição foi porque
o projeto, como o projeto Tamar, como o projeto CUF Contador, ele tem que ter uma instituição, um CNPJ atrás dele. Hoje em dia, o Arthur não é nada sem o CPF dele, sem o RG dele. Ele tem que ter isso. Então, um projeto de pesquisa, ele tem que ter um CNPJ, ele tem que ter uma entidade que trabalhe os seus processos de gestão. Hoje, o Projeto Lontra, ele tem o Instituto Eco Brasil, que faz o gerenciamento do projeto enquanto ação, né? Porque, na verdade, por isso que é importante essas questões claras do que é um programa, o que é um projeto. Então, o Projeto Lontra hoje é um programa de conservação de espécies. Nós trabalhamos na forma de projetos, que são ações que têm início, meio e fim. Deu para entender? Então, a instituição, ela surgiu na esteira de sucesso do Projeto Lontra, que já tinha, mas que ele tinha que dar esse respaldo à sociedade. Quem eu sou? De que forma eu vou atrás, por exemplo, de recursos, né? Então, a gente tinha que ter um CNPJ para poder sair atrás de recursos para a própria pesquisa, né? E até hoje é assim. Sim. Luiz? Não, bom, eu queria perguntar em relação aos estudos, como vocês, por exemplo, se vocês querem realizar um projeto de trabalho com a lontra, como vocês têm acesso a essas espécies, assim, por exemplo, você comentou de reintrodução que está sendo elaborada agora, né? Aham. Como isso é realizado, por exemplo? Onde elas são mantidas? Como é feito um tratamento necessário? Assim, a primeira coisa que a gente tem que ter um pouco de noção é com relação à legislação, né? Então, assim, a legislação ambiental no Brasil, ela te dá, a gente tem as melhores leis ambientais do mundo, é o Brasil que tem, gente. Isso aí, sem sombra de dúvidas. Agora, como a gente faz, como a gente trabalha essas legislações, aí é que é a grande diferença, né? Então, assim, hoje nós somos um criadouro científico, né, licenciado, um criador científico de pesquisa licenciado, que pode estar realizando esse tipo de coisa. Você não pode fazer absolutamente nada ilegal. Você não pode ter uma lontra na sua casa. Você não pode ter uma lontra pet. Não pode, esquece. Porque é um animal silvestre, selvagem, e os animais silvestres e selvagens, eles estão protegidos por lei. Isso aí é, assim, indiscutível. Então, dentro dessa logística, na verdade, dentro dessa lógica, existe uma logística que você tem que estar preconizando, né? Assim, de que forma eu vou fazer um trabalho de reintrodução, o que a IUCN fala, o que o Código Ambiental Brasileiro fala, o que na parte de licenciamento fala. Então, a gente tem que estar revendo esses conceitos ambientais para que a gente possa estar executando projetos, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, Luiz. Era isso? Era mais ou menos isso. Assim. Se ficou alguma dúvida, você pode perguntar. Não sei se eu respondi totalmente. Alessandra, vocês fazem o resgate quando elas, por exemplo, tem uma queimada e atinge algum efluente e vocês sabem que lá habitam as lontras. Então, vocês fazem o resgate, dessa forma como vocês obtêm os exemplares? Olha, em Santa Catarina, o único órgão que faz esse tipo de resgate é a Polícia Militar Ambiental. No Brasil, hoje, tem uma ação que se chama PMP, Programa de Monitoramento de Praias, por exemplo, né, no ambiente mais aquático, com relação aos mamíferos aquáticos. Eles fazem esse tipo de monitoramento e são habilitados para que isso ocorra. Assim, um leão marinho, um boto, um golfinho, uma baleia ou uma lontra. Então, assim, nós, enquanto projetos, nós recebemos esse animal, né? Nós recebemos esse animal. Se estiver tudo ok com ele é reintroduzido, porque existe uma grande diferença, tá? De reintrodução e reforço populacional. Reintrodução são animais que vêm da natureza, né? E que obviamente retornam. O reforço populacional não. Eles não nascem animais selvagens.
eles nascem em espaços como criadouros científicos e são manejados para o ambiente natural. Existem essas diferenças, entende? Então, assim, hoje, se a gente sabe que lá no Pantanal, com as queimadas do Pantanal, a gente recebeu muito pedido de resgate de lontra, tal. Existia uma organização que estava lá fazendo esse resgate. O que a gente fez deu suporte. Foi uma pessoa para lá fazer esses resgates, ajudar a resgatar lontras e ariranhas que estavam nessas áreas de queimadas. Aqui em Santa Catarina é a mesma coisa. Tem uma lontra aqui ferida, machucada. A gente não pode fazer isso. A gente aciona a Polícia Militar Ambiental ou, né, qualquer outro, ou esses órgãos que têm a habilitação para isso. Olha, a gente somos aptos a receber, porém não podemos fazer. Isso é lei, sabe? Então, assim, é bem importante a gente seguir esse rito legal, até porque para não passar por cima de parceiros, né? Porque a gente mantém parcerias saudáveis hoje com a Polícia Militar Ambiental do Estado de Santa Catarina, com o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, com o próprio ICMBio. Então a gente tem que ter essa consciência, assim. Bacana. É bacana comentar isso, né? Inclusive sobre essas tratativas que vocês têm, para não ficar muito no ar, assim, né? Enfim, como a gente conversou lá no início, uma espécie tão trabalhada, tão discutida. Para não parecer realmente que qualquer um pode abrir o quintal de casa, pegar uma luta e cuidar. A nossa orientação, assim, caso você faça a avistagem dessa espécie, tá tudo bem com ela, tá tudo certo, deixe ela livre, não se aproxime. Não devemos esquecer que são animais silvestres e selvagens, e ela vai te dizer eu te amo arrancando teu dedo e dizer que eu te odeio arrancando teu dedo. Então, assim, eu não vou chegar perto de uma onça pintada, né? Porque ela tá no ecossistema dela, no habitat dela. Eu não vou, ela vai se sentir acuada, ela vai se sentir desprotegida. A gente sempre fala, a lontra é a onça na água, porque são animais de topo de cadeia trófica, né? Os únicos predadores desses animais somos nós, é a espécie Homo sapiens sapiens. Assim. Então por isso que a gente tem que respeitar e ter essa relação harmoniosa com a natureza. Bacana, Luiz? É muito bom esse assunto, né? Não, ele gera muitas questões. Assim. E em relação aos estudos, como eu falei, vocês têm um acesso liberado para poder, tipo, aonde vocês conseguem entrar em contato com essa espécime? Vocês têm alguns espécimes, vocês mesmos, assim? Não, como eu falei para você, nós somos um criador científico licenciado. Então, assim, nós temos animais que estão ali, né, que vieram ali órfãos, lontras filhotes, lontras órfãos filhotes, e ficaram ali com a gente, né? Então, essas lontras órfãos, que vieram da natureza muito bebezinhas, a gente fez até um trabalho extenuante de cuidado para que elas chegassem na idade e tivessem sucesso reprodutivo, por exemplo, né? Porque, assim, mesmo se ele está correndo risco de morte, né? Então, está correndo risco de morte, está na iminência de acontecer algo que vai tirar a vida dele, aí sim a gente tem que intervir. Agora, se nada acontece, tem que deixar o fluxo natural das coisas. Sempre visando a preservação, mas sem interferir sem interferir, no habitat dela. O animal vai ter o seu processo, né? A baleia vai ter o processo dela, o golfinho, todos esses animais aquáticos, eles vão ter os processos deles. Então quem somos nós para estar interferindo tanto, né? Então a gente tem que diminuir a nossa arrogância com relação a isso. Porque muitas vezes você pode querer salvar, né, ter uma boa intenção, mas não. E causando mais problemas ainda que você nem imaginava. Especificamente no caso de lontras, existe resoluções, você não deve se aproximar, você não deve tentar o resgate por ser perigoso.
bem como aqui no sul é muito comum baleias, né? Agora várias baleias ficaram presas em redes e tal. Não chegue perto, não dá. Essas espécies, né? Lontras, leões marinhos, que são espécies diferentes, você tem que deixar, assim. Obviamente, se no caso é presa em rede, você tem que acionar um órgão ambiental competente, daí sim. Mas caso contrário, não dá não. Certo. Em relação ao comportamento, assim, desses animais, você pode falar um pouco pra gente? Sim, como claro. que ela se comporta? A lontra é um animal crepuscular noturno, é um animal de topo de cadeia trófica, quer dizer que ele está lá em cima, não existe predador para ele. Crepuscular noturno porque ele tem assim, hábitos, né, do final de tarde em diante e de manhã bem cedinho. A dieta dela, 70% é peixe, daí você tem ali um misto de 20% crustáceos e outros moluscos, 10% pequenos mamíferos e outros, assim, mas 70% da dieta dela é peixe. Uma lontra vive de 10 a 12 anos no ambiente natural. Nós temos registro de até 12 anos no ambiente cativo. É um animal que a gente fala, né, tem os R estrategistas e os K estrategistas, vocês lembram disso? Então, assim, a lontra é um K estrategista, ela precisa que aquele indivíduo que ela colocou na natureza dê certo. E ela não tem muitos filhotes. Se vocês ouvirem dizer assim, ó, nossa, viu um monte de lontra. Mentira. Não, você viu a mãe do filhote, ou você viu o mesmo indivíduo várias vezes, ou você viu um casal, né, ou você viu ela com um filho, ou a mãe com a filha, enfim. Então, a reprodução dela, ela tem que ter sucesso. E vejam bem, ela vive de 10 a 12 anos, alcança uma maturidade sexual meio que tardia, né? Assim, ela não tem filhotes todo ano. E ela se divide em metapopulações. Então, as populações elas precisam se intercomunicar. Uma lontra aqui do sul do Brasil, ela vai se comunicar com uma lontra aí de São Paulo de forma casual, entende? Então, assim, isso é extremamente importante para ela. Porém, ela não vai sair à procura desse parceiro aí. É tudo de forma casual. E, assim, quando ela fica prenha, alguma coisa, ela que cria o filhote sozinha, ela faz todo o cuidado parental que a gente fala, né? E o macho, por estratégia, ele sai fora. Assim. É uma gestão de reprodução e disseminação mesmo de espécie. Então, assim, com relação ao número de filhotes, ela dá muito raro ver 3 filhotes, tá? Eu já vi. Mas na natureza, você vai conseguir ver, assim, a mãe com filhote, a mãe com 2 filhotes, né? Então, aí é um animal solitário, não é um animal que vive em comunidade, bem diferente da outra lontra que a gente tem também, que é a ariranha. A ariranha é uma lontra, né? Giant otter e a river otter. O inglês, na tradução até fica melhor para a gente entender, né? São 2 lontras. Uma é a lontra do rio e uma lontra gigante. Você vê isso mesmo na prática, né? Então a ariranha já é mais barraqueira, vive em comunidade, cria todo mundo junto, cria bandos. Tem cada história de ariranha incrível, gente, incrível. Mas a lontra não, ela já é mais tranquila, assim, né? Ela é uma boa gerente, ela gerencia o espaço que ela tá. Mas é bem difícil trabalhar com lontra, porque, assim, às vezes o bicho tá te vendo e você não tá vendo o bicho. E você tem que sair atrás dele através de vestígios, assim. A urina da lontra e as fezes é a forma que ela tem, além de se comunicar com as outras espécies de lontra, até com a gente mesmo, né? Ó, estive aqui, não mexe muito aqui, estou usando esse espaço. Com o tempo a gente chega nos lugares e olha assim, não, aqui tem lontra, não, aqui não vai ter lontra. Mas isso é com o tempo, tá?
Muito bom. Em relação ao aroma, ela usa bastante também? No pasto? Sim, como eu te falei, assim, a forma dela se comunicar com as outras espécies é pelos excrementos, né? O excremento dela tem enzimas que são extremamente fortes, assim. É um cheiro muito marcante. E como todo animal de topo de cadeia, ele se utiliza disso, tem o olfato, né, bem aguçado, que é a forma com a qual eles se comunicam. Nós observamos bastante ela se esfregando, né, no ambiente, assim, para deixar... Mas, então assim, ó, dentro desse contexto, por que ela se esfrega tanto? Porque eles têm dois tipos de pelo. Um pelo bem pequenininho, rente à pele, e um pelo maior, que é um pelo, a gente fala hidrofóbico. E no bulbo capilar, ele tem uma bolsa de óleo que larga esse óleo para secar o pelo mais rápido, para não dar muita perda de calor, por exemplo. No frio, uma água gelada. A bicha vai, mergulha, passa a maior parte do tempo dela dentro da água, mas no período que ela sai para descansar, os lobos marinhos também têm isso, tá? Então, assim, eles vão, se esfregam em pedras, se esfregam em areia, se esfregam em vegetação, para sair o excesso de água, e esse pelo maior solta esse óleo para manter mais o calor, assim, do corpo, né? É muito interessante, né? É incrível, assim. Os lobos também fazem isso, tem essa... Por isso que quando você vê uma lontra, um lobo, aquele aspecto de... Parece que tem óleo no pelo, sabe? É por isso. Muitas vezes nem parece ter pelo, né? Nem parece ter pelo, isso. Legal. Por isso. Alessandra, é interessante ter falado sobre isso, essa estrutura. Com relação a esse dimorfismo sexual, a gente consegue visualizar uma fêmea e um macho dessa forma ou não? A estrutura... Não. Assim, sutilmente o que a gente vê é as fêmeas de lontra neotropical são menores. Os machos de lontras neotropical são um pouco maiores. Mas isso não é uma regra, tá? Não é uma regra. Nós temos uma fêmea ananã que ela é enorme, gigante, e então, enfim. Mas você tem características, assim. Mas quando filhotes, você tem que esperar para ver essa questão da sexagem mesmo. Senão você não consegue. A sexagem, por avistagem, a gente não consegue. É extremamente complexo. Sim. Só mostrar o órgão mesmo, mas é complexo. A parte delas vocalizarem, né? Elas emitem bastante som, certo? Sim e não. Sim e não. As ariranhas, elas têm a parte vocal mais bem elaborada do que as lontras. A lontra, ela tem sinais, né? Então, ela tem o sinal, a vocalização do ataque, a vocalização da socialização. Eu publiquei um trabalho que eu avaliei, né, os tipos de sons que ela fazia, os filhotes e as mães. Foram 13 sons, assim, não é muita coisa não, sabe? Então ela é bem... que bate com essa questão do comportamento social dela. Ela não é um animal que vive em bando, entende? Então os animais que vivem em bando têm a sua comunicação social mais elaborada. Os animais solitários não, eles têm tipo um código, né? Eles se falam por código. Mas ela faz os barulhinhos característicos, mas não tão bem como a ariranha, que faz aquele pescoço de periscópio, você gritando, dá uma doida. Nossa, é muito, gente, é fantástico, é maravilhoso, mas é assustador, assim. Um bando de ariranha gritando, meu Deus. Exatamente. Então, as atividades dela, realmente, ela fica mais solitária e... Sim, basicamente. E aí, essa parte toda de desenvoltura dela dentro aí com vocês e no habitat natural, é claro que é bem simbólica, assim, porque no habitat natural ela vai agir
como ela realmente teria na vida dela comum. Aí com vocês percebem que talvez por elas estarem aí, por exemplo, você comentou sobre ter uma espécie filhote aí com vocês já faz um tempo. Vocês acreditam que essa parte comportamental delas muda muito, porque elas já são um pouco antissociais, digamos assim, ou não? Não, na verdade, assim, ó, tudo é a forma como a qual você faz as coisas. Eu conheço praticamente quase todos os zoológicos no Brasil que tem, né, a espécie. O grande diferencial que eu vejo em relação do nosso trabalho aos outros é que, assim, ó, a gente pegou um arquiteto que ele teve um olhar muito legal. Ele recriou quase o ambiente natural para que ela não sentisse tanto. Então hoje lá a gente não, os recintos das lontras são bem maiores que os recintos de todos os zoológicos que eu conheço. Eles são com muita vegetação, com laguinhos artificiais, com cachoeirinhas, com pedra. Então você simula muito o ambiente natural. O Projeto Lontra tem um único criador científico da América Latina que trabalha de forma contínua a essas ações, né? Então, assim, hoje a gente oferece essa ajuda para a maioria dos zoológicos. Que bom, então. Exatamente. Uma coisa que eu ia te perguntar, Alessandra, comentando um pouco sobre aquelas questões ambientais, que é do último bloquinho agora, que é o quarto bloco, a gente precisa tratar muito disso, além de difundir a ideia, né, de lontra não é um pet, lontra ela se comporta de uma tal maneira, então não chega tão perto, ela é um animal mais recluso, né, levar a informação sobre ser estrategista de uma outra forma para a sociedade, tipo, olha, ela não tem tantos filhotes, entendeu? Mas assim, tratando todas essas questões para chegar a informação até a sociedade, a gente pode dizer que hoje ela corre risco de extinção? Ou ela já está em extinção? Então, assim, ó, você sabe que no Brasil a gente tem uma coisa chamada listas de espécies ameaçadas no Brasil, correto? Então, assim, a gente até ajudou a elaborar a da lontra e da ariranha. Elas estão, não são ameaçadas, elas estão em declínio de população na Mata Atlântica. A gente conseguiu isso a nível de Santa Catarina. A ariranha está criticamente ameaçada, né? A lontra, em função da gente não conseguir dados sistemáticos, a gente não conseguir reunir um banco de dados assim, tão grande, ela está ainda em declínio, né? Assim, não é uma espécie em extinção. Para a IUCN, sim, as lontras, elas estão, a única que não tem, das 13 espécies, 12, elas têm estados críticos, 7 estão em perigo e apenas uma, ela não tem problema, que é a Lutra canadensis, que é bem compreensível também, né? Então, para vocês terem uma ideia, assim, muito interessante. Na verdade, a maioria dos mamíferos que precisam dos ecossistemas aquáticos hoje no mundo tem problema, né, gente? Tem problema com relação à qualidade de água, perda de hábitats. Então, a gente tem o que a gente trabalha muito é uma forma de coexistir, porque também não adianta, a gente está no século XXI, a gente não pode negar algumas coisas, né? Mas de que forma a gente pode coexistir? Respeitar as questões da espécie, mas também, eu sempre falo assim, daqui a pouco é a gente que vai estar ameaçado de extinção, né? Porque olha o aquecimento global, olha as questões climáticas. Então, uma cadeia de cuidados que a gente não pode deixar de olhar também. Como eu falei para vocês, quanto mais eu trabalho com bicho, mais eu vejo que a gente tem que trabalhar a gente tem que trabalhar pessoas. E, às vezes, trabalhar pessoas é trabalhar até muito jogo de ego dessas pessoas, sabe?
Então a gente tem que cuidar muito com a nossa postura de fala, a gente tem que cuidar muito com como a gente vai chegar também. Eu não posso chegar lá no rio aqui da Uana e dizer, para de pescar, tu tá matando as ariranhas do rio. Eu não vou fazer isso. Não é o discurso, mas de que forma você vai poder pescar, que você vai poder ter seu peixe e vai poder preservar as espécies, entende? Então, assim, é a coerência, né, gente? Vocês que estão aí nos ouvindo, é muito importante, como profissionais, futuros biólogos, trabalhar essa coerência. Porque essa coisa de ser, eu sempre falo, os biólogos xiitas, de raiz islâmica, não pode, não. Vamos trabalhar um outro tipo de gestão. Os animais fazem isso com a gente, nos ensinam o tempo todo. Por que a gente recorre nisso, né? Exatamente. Isso amarra mais umas outras questões que eu ia trazer aqui, que é sobre a gente precisa tratar o habitat que elas vivem, isso é um fato, né? E a gente comentou muito, na verdade você comentou muito sobre a relação animal semi-aquático, animal aquático, então a gente precisa realmente trazer essas questões de a poluição marinha tem aumentado de uma forma grotesca, assim, ela é muito vasta, existe uma somática de uma poluição marinha química, uma poluição marinha que é de microplásticos, que não é tão difundida, é uma coisa muito nova, né? Mas que a gente precisa difundir, e o quanto os dois trabalham juntos sobre uma biopopulação em exemplares aquáticos. Você sabe que a gente fez uma necrópsia alguns anos atrás numa lontra que ela veio lá aqui do Alto Vale do Itajaí, numa região chamada Alfredo Wagner, Ituporanga, Rio do Sul, e tem uma cidade que chama Lontras aqui. Então, assim, nessa região há muita plantação de cebola, arroz, e eles usam, assim, pesticida trash mesmo. A gente fazendo saída de campo, a gente encontrou uma lontra morta. Só que a lontra estava muito estranha. Eu assim, não, esse bicho está estranho. Está muito estranho. A gente trouxe tal, e a gente fez algumas amostragens. Os índices de metais pesados e pesticidas no fígado do animal eram, assim, terríveis. Daí, tinha uma pessoa fazendo um trabalho com a gente, que ela precisava de índices de qualidade de água. E cruzou com um outro dado extremamente interessante, que foram suicídio de mulheres agricultoras. Sim, sabe, uma leva, mulheres que eram agricultoras ali, e a gente, por que está ocorrendo isso? Bom, em suma, elas começaram a ter essa questão de uma depressão profunda em função do desequilíbrio da tireoide, né? Em função da qualidade da água, porque o poço que elas estavam tomando água estava contaminado de lençol, com esses pesticidas. E ali nessa região, gente, é muita indústria que produz, né, esse tipo de agrotóxico, assim. Exato. É trash. Assim, a nossa qualidade de vida, ela vai mudar se a gente repensar o nosso modo de vida com relação ao plástico, porque a gente come peixe hoje com microplástico. Exatamente. Isso é uma verdade. Então, quando você faz, às vezes, algumas amostras de tecido, você encontra. Eu tenho uma colega que está trabalhando com ostras no Canadá, e ostra é um filtrador, tá? E ela encontra microplástico na ostra. Então, assim, hoje tem análises de água que você encontra microplásticos em nascentes. Então, enfim, é um repensar, né, gente? É um repensar, eu acho que a gente tem que trabalhar muito isso. E já ia agradecendo, a gente agradece agora. Eu que agradeço também. Lisonjeadíssimo de ter você aqui, de verdade. A gente está muito, muito, muito feliz. Esse processo acadêmico, enfim, você também passou, você sabe quantas vezes a gente... É essencial, né? É essencial e, assim, eu sempre comento, a gente precisa aproveitar para fazer essa rede network e difundir conhecimento, e difundir trabalhos, e fazer essa prospecção cada vez mais, tanto de trabalhos,
quanto de mesmo que eu não trabalhe com lontras, que mesmo que eu não seja um biólogo que trabalhe com lontras, eu trabalho e esse projeto ele pode ir adiante, e se eu puder dar voz, se eu puder desenvolver de alguma forma. Nossa, por favor, a gente te ajuda nisso, não tem problema, a gente super recomenda. Tá certo. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Obrigada a vocês. Acho que acima de qualquer coisa, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu desenvolvimento. Obrigada. É incrível ver biólogos, a gente está no 4º semestre, é incrível ver biólogos tão realizados obrigada. E que são apaixonados pelo que fazem. Estimula mais a gente ver esse amor. Bom, exatamente, pessoal. E faz uma paixão, assim. Gratidão. É muito agradecida bom. Também. Agradeço também assim, nossos agradecimentos em nome da nossa instituição, do Instituto Ecobrasil, do Projeto Lontra, e também parabenizo ao reitor da universidade de vocês, ao coordenador do curso, porque esse tipo de estímulo de trabalho, né, ele só, nossa, realmente vocês estão numa vanguarda bem bacana. Parabéns a todos. E depois me manda cópia do trabalho. Eu quero sim, pode deixar. A gente pode disponibilizar. Certo, pessoal? Certo. Maria, eu não ouvi a voz dela um pouco, mas tá tudo certo. Sei que ela tá aqui também. Eu sou muito tímida, mas o seu trabalho é maravilhoso. Olha, eu fiquei apaixonada, viu? Muito obrigada. Que bom, então, que bom. Venham conhecer o sul do Brasil, que é bem interessante. Pode deixar. Iniciativas bem legais. Bom, esse primeiro bloco, na verdade, que era aquelas perguntas mais pessoais, a gente deixa livre para te conhecer um pouco mais, conhecer a sua trajetória. Então, se você quiser se apresentar falando seu nome. Muito obrigado por ter falado, inclusive, também, né, sobre essa questão aí da formação acadêmica, que a gente ia perguntar a sua formação. Mas, assim, esse primeiro bloco, fica à vontade para se apresentar, explicar mais ou menos aí essa sua interação, né, com a biologia e esses 19 anos, essa carreira bem extensa que você já começou com os animais. Bom, meu nome é João Caldas Filho, eu sou aqui de São Paulo mesmo, eu tenho 39 anos, eu trabalho com animais há 19 anos, sendo que desses 19 são 13 em zoológico. Eu trabalhei, não sei se vocês conhecem o Zooparque Itatiba, que é o maior zoológico particular do Brasil, fica ali em Itatiba, no lado de Jundiaí. Eu trabalhei mais de 9 anos lá, principalmente com rinocerontes, mas trabalhei com várias espécies lá, trabalhei com elefante, trabalhei com girafa, com primatas, com quase tudo que tem zoológico, assim, ave, mamífero. E já tem 3 anos e 8 meses que eu estou na Aquário de São Paulo, né? Isso fora outros empregos que eu tive sempre trabalhando com animais, né? Fui adestrador de cães, fui auxiliar veterinário, fui fiscal de meio ambiente, trabalhei com pesquisa no Instituto Chico Mendes também, sempre relacionado com fauna. Né? E aí no caso dessa palestra, dessa entrevista que é sobre lontras, né? A lontra longicauda especificamente, eu trabalhei só no Aquário de São Paulo. Eu estou lá há 3 anos e 8 meses, eu devo estar trabalhando com lontras há um pouco mais de 3 anos, mais ou menos. Não foi de imediato que eu trabalhei com elas. Então tem um pouco mais de 3 anos com a lontra, né, brasileira, especificamente. Bom, esse segundo bloco, na verdade, é mais sobre o trabalho, né? Então você comentou aí que você começou a trabalhar, enfim, a sua trajetória você contou bastante. Eu queria te perguntar se você sempre trabalhou nessas instituições que precisam, que tem o intuito de uma preservação das espécies, né? Eu queria te perguntar, João, né, nessas instituições, assim, realmente você segue o escopo que eles precisam te entregar, tipo, olha, João, você precisa desenvolver essas atividades, ou você tem liberdade para observar a espécie e fazer a tratativa com ela? É sempre uma junção das duas coisas. Você sempre recebe orientação, né, de como você tem que proceder, de o que é esperado de você, de qual é a sua rotina. Então você sempre vai receber toda a instrução do que você tem que fazer. Mas, por outro lado, você sempre também vai encontrar espaço para colocar sua opinião, sugestões, críticas. Não é uma coisa mecânica, a qual você simplesmente obedece mecanicamente, sem, vamos dizer, sem pensar, sem avaliar, sem ter opinião sobre o que você está fazendo. Então, eu trabalhei, né, em Silvestre, eu trabalhei no Zooparque Itatiba e no Aquário de São Paulo, né, principalmente. Foram os lugares onde eu fiquei mais. Nas duas instituições são particulares, né, e eu encontrei bastante liberdade, assim, para sempre estar trazendo opiniões, sugestões, para colocar a minha forma de trabalhar dentro da minha rotina ali, entendeu?
tanto nos anos que eu fiquei no zoológico como hoje em dia, que eu sou funcionário do aquário, eu tenho muita liberdade ali para trabalhar. Claro que existem as regras, existem a forma de trabalhar, eu que tenho que me adequar ali, né, obviamente à instituição, mas eu tenho muita liberdade, assim, entendeu, para dar minha sugestão, dar minha opinião, e a gente é bastante ouvido ali, os funcionários. Que bacana. Bom, Luiz, você quer comentar um pouco sobre alguma outra coisa? Alguém tem alguma pergunta? Senão a gente pode ir para o terceiro bloco, falar propriamente dita das lontras agora. Sim, eu queria saber, João, se você falou que faz aproximadamente 3 anos, né, que está no aquário, que foi a espécie que você mais identificou. Sim. Eu queria saber como foi, se você puder falar um pouco pra gente, como foi esse primeiro contato assim, que você teve com elas. Como que tá até hoje, né? Como você desenvolveu isso? Claro. Lá no Aquário de São Paulo, eles têm uma forma bem diferente de trabalhar, assim, que bem diferente não. Na verdade, é mais evoluída, assim, que quase tudo lá é feito através de condicionamento operante. Entendeu? Que é treinamento, assim, falando em linguagem popular, né? Seria treinar os animais a fazer os procedimentos. E as lontras é onde tem os trabalhos mais desenvolvidos, né? E toda a minha vida profissional, eu sempre tive uma ligação com a área de treinamento e de condicionamento, entendeu? Eu sou treinador de animais. Então, quando eu entrei lá, por essa questão que as lontras me chamaram mais atenção, né? Já existia um programa de treinamento ali de lontras, né? Quando eu entrei no setor, e aí eles me falaram que teria, vamos dizer assim, vaga, né? Vamos supor, para eu ser treinado, eu poderia trabalhar com os tamanduás ou com as lontras, que precisariam de gente nos dois setores ali, né? Dentro do setor. E aí eu que escolhi trabalhar com as lontras, entendeu? Tanto pela espécie, quanto pela questão de ser condicionamento, tudo. Assim que já me ofereceram essa oportunidade, eu já falei que era o que eu queria, entendeu? Deixa eu só fazer uma pergunta, fiquei muito curioso. João, você comentou que você cuidou com a parte canina também, certo? Antes? Eu falei, foi testador de cães, a gente não deixa de ser, né? Com as lontras, você faz algum tipo de desenvolvimento como se fosse um treinamento com os cães, então na hora da alimentação, para criar um hábito mesmo com elas? Alguns pontos são parecidos, né? Não é a mesma coisa, né? Por a lontra ser um animal silvestre, ainda que tenha sido criadas de filhotes, são silvestres, respondem diferente, mas algumas coisas são parecidas, principalmente alguns conceitos sobre psicologia animal ali se aplicam nas duas espécies tranquilamente. Então, eu trabalhei com cachorro e trabalhei com silvestre. Você acaba levando uma coisa para outra, né, mutuamente, entendeu? Então, coisas que você aprende com o silvestre, você acaba trazendo um pouco para cachorro, coisas que aprende com o cachorro acaba levando um pouco, porque o instinto é muito próximo, né? Então, sim, tem coisas que a gente utiliza com as lontras que também são utilizadas ou foram aprendidas no adestramento canino, entendeu? Não é idêntico, mas é na mesma linha de raciocínio. Tá certo, Luiz. Questão de recompensa, né? Questão de recompensa, questão de tempo de comando, de não fazer uma sessão muito demorada para o bicho não ficar enjoado, sabe? Não empapuçar, você sempre terminar positivamente, terminar quando ele está feliz, não deixar ele terminar com ele errando, com ele frustrado. Esse tipo de coisa tanto vale para uma lontra, para uma liranha, como para um cachorro, entendeu? Então, as bases acabam sendo muito próximas, né? Do animal sempre ser recompensado, estimulado a acertar, não deixar errar muito, né? Esse bicho que erra muito perde a vontade de fazer, sabe? Então são pequenos detalhes assim que fazem a diferença ali, né? No dia a dia da gente. E aí você vai adaptando, assim, não é tão diferente não. Bem legal. Eu particularmente, né, quero especializar e seguir na carreira aí de comportamento, né, humano e animal. Legal. Então eu queria, se você pudesse falar um pouco dessa questão mesmo do comportamento, assim, como focando nas lontras, como é o dia a dia delas, né, como elas se comportam, assim, em relação à reprodução também. Se você puder comentar um pouco sobre isso. O dia a dia, as lontras são animais bem ativos, né? Elas são mamíferos semiaquáticos, então elas passam sempre um bom período do dia na água e também passam um bom período no seco. Então, um recinto de lontra sempre tem que ter um tanque grande, um tanque profundo, né? Ela utiliza bastante,
mas também tem que ter uma área seca grande, com vários locais para descanso, porque ela também fica muito tempo no seco. Então ela passa o dia dela, é um animal bem ativo, né? Passa uma boa parte do dia ativo, andando pelo recinto e nadando, mas também passa uma parte do dia descansando, por isso que tem que ter vários pontos de descanso, assim, lugares para deitar, né? Toca, esse tipo de coisa. Elas comem 3 refeições por dia em cativeiro, tá? Geralmente uma lontra vai comer na faixa de 10 a 20% do seu peso, né, diariamente, porque tem um animal que tem metabolismo acelerado, é um bicho ativo, consome bastante energia, aí depende um pouco de indivíduo para o outro, né? E são animais muito inteligentes, então é importante você estar sempre fornecendo atividades para distrair, para elas estarem aumentar a qualidade de vida, né? O animal em cativeiro, principalmente quando é inteligente, com uma lontra, você tem que fazer muito enriquecimento ambiental, sabe? O animal está sempre saudável psicologicamente também, não só fisicamente, tá? Em questão à reprodução que você perguntou, não é simples reproduzir lontra, tá? Não é fácil. Você tem que juntar o casal, observar bem a afinidade antes de juntar, porque uma briga de lontra pode se machucar seriamente, entendeu? Então você não pode pegar e juntar simplesmente um casal assim, sem fazer os testes antes, tem que colocar um perto do outro pela grade, ver a reação, fazer uma coisa cautelosamente, né? E depois que você junta um casal, observar se vai haver a cópula, né? Se houver a cópula, são um pouco mais de 2 meses de gestação. São na faixa de, se bem me lembro, 68 a 72 dias, eu acho, de gestação. Se bem me lembro. Só que a fêmea, já pro final da gestação, ela vai ficando agressiva com o macho. O macho tem que ser retirado do recinto. Eles não podem ficar juntos. Em natureza, a fêmea bota o macho para fora do território, né? Bota para correr. Então, em cativeiro, se você mantiver o macho no recinto, tanto ele pode matar os filhotes, como ele pode estressar a fêmea, e a fêmea pode matar ou abandonar os filhotes. Então, você tem que retirar o macho já para a parte final da gestação, né? E aí, tudo dando certo, lá no Aquário de São Paulo, inclusive, tá com 2 filhotes, né, que nasceram agora, vão fazer 4 meses agora, semana que vem. E aí nasceu, você tem que tentar oferecer opções diferentes de toca, porque em natureza, os mustelídeos, que é a família da lontra, da ariranha, né, da arara, desses animais, eles é muito comum trocarem de toca, né, então eles têm às vezes 2, 3, 4 tocas e ficam trocando os filhotes de lugar. Então legal você oferecer a mesma condição. Então, em cativeiro você tem que oferecer várias tocas, assim, pensando bastante na higiene, no calor, na temperatura que tem que ser mantida para os filhotes, no conforto, e deixar que o próprio animal escolha onde ele vai querer ter o filhote, onde ele vai querer transportar, e tentar seguir o mais naturalmente possível, interferindo o mínimo possível, assim, entendeu? Oferecer bastante toca e limpar, interferir com o mínimo assim possível de contato, né, para deixar a lontra bastante à vontade, assim, porque se ela ficar estressada, corre o risco de abandonar o filhote, ou até em algumas situações de matar mesmo o filhote, né? Já tem relatos de lontras que reproduziram e depois fizeram isso, entendeu? Então é um animal que é importante a gente mesmo você evitar ao máximo o contato, assim, só o necessário mesmo, assim, tanto contato visual, contato de voz, de tudo, não ficar entrando no recinto, não ficar mexendo na toca, sabe? Só tentar oferecer alimento, tirar os restos, assim, e não deixar cheiro, não incomodar, não fazer barulho, não falar alto, não fazer nada que possa estressar o animal, entendeu? E aí é um animal que, como carnívoro, tem um instinto forte, assim, paterno, né? Então, assim, fazendo direitinho, tem uma boa chance da natureza seguir seu curso sozinho, sabe? Carnívoros costumam ser bons pais. O que eu ia te perguntar, João, você comentou sobre o enriquecimento, né, com eles. Esse enriquecimento com lontras é feito com bastonetes, bolinhas, arcos, para eles nadarem dentro do arco? Como é que é feito? Tem vários tipos de enriquecimento nesse sentido. Sempre a gente só tem que prestar atenção no material, né, porque a lontra tudo ela morde, para não ter perigo dela ingerir, porque são animais que são muito curiosos, sempre acabam levando para a boca e tem dentição muito forte também. Então, sempre usar borracha dura, plástico duro, assim, uma coisa, não pode ser aquelas coisas muito molinhas que pode arrebentar, ela pode querer até ingerir alguma coisa, né? Mas sim, qualquer tipo de
de brinquedo de boia náutica com animal nada, aquelas boias de plástico com as plataformas que o bicho sobe em cima na água, bolinha de borracha dura, bolinha que você esconde o alimento dentro, Oi? Isso é entre eles, então você coloca e deixa que eles façam a atividade, não é você que faz com eles. Não sou eu que faço com eles, eu ofereço e deixo eles brincarem lá e depois eu só retiro o objeto, entendeu? Isso no caso do enriquecimento, né, que são brinquedos, são formas simplesmente de passar o tempo do animal. Você, na verdade, não está oferecendo nenhum aprendizado, você só está oferecendo diversão. Aí existe a parte do condicionamento, que é feito com o target, né, que é um bastão com uma bolinha na ponta, que aí é treinamento mesmo, aí é outra situação, entendeu? Que também é feito com os animais. Mas aí é feito o treinamento, existe a recompensa alimentar, existem comandos, aí não é uma diversão, aí realmente é um aprendizado, mesmo que para eles seja um momento de diversão, entendeu? Entendi, faz sentido. Luiz? Você comentou, né, que são reproduzidas e para ter filhotes lá dentro. Todas as espécies que você trabalha lá dentro, todas foram criadas em cativeiro mesmo, ou tem algum que foi, como fala? Resgate? De vida livre. Sim, na verdade vários vieram de vida livre. As próprias lontas que eu trabalho, elas vieram de situações diferentes, mas muito parecidas. A casa em que a mãe é morta, encontra um filhote, esse tipo de coisa. Por isso que elas não podem voltar para a natureza. Tanto o pai quanto a mãe desses filhotes foi a mesma história. Eu não sei a cidade de origem, assim, um veio do norte, acho que do estado do Amazonas, parece, não me lembro agora. Porque mataram a mãe, não sei se foi cachorro ou caçador, e encontraram os filhotes, encaminharam para a polícia ambiental, a polícia encaminhou para um CETAS, né, que é um centro de triagem de animais silvestres. Aí os animais são criados na mão. Aí depois que são criados na mão, eles não têm condição de ser devolvidos para a natureza. Isso é o que muita gente não entende, né? Não vamos ser contra o zoológico, contra o aquário. Só que isso é o que as pessoas não entendem. Uma lontra é um animal que ela tem que aprender o modo de vida dela com os pais. Se você pegar uma lontra criada em cativeiro, que recebeu uma madeira, que recebeu peixe cortado e pegar e soltar no mato, ela vai morrer de pânico e de fome, entendeu? Até ser predada. Então são animais que não podem voltar para a natureza, né? Geralmente lontra, principalmente, que depende totalmente do pai para ensinar, da mãe para ensinar, eles vão parar nessas instituições muito novinhos, tem que ser criados na mão, senão morrem, né, coitados. Imagina, muitas vezes com o olho fechado ainda, o bicho não tem condição, tem que tomar madeira. É criado na mão, ele fica acostumado com gente, não pode voltar mais para o ambiente, não saberia sobreviver. Então foi nessas condições, por exemplo, que a maioria dos zoológicos chegaram, entendeu? Então tem animais que vieram nessa condição, vieram do tráfico, foram apreendidos com contrabandistas, esse tipo de coisa, né? Eu digo, foram apreendidos pelo IBAMA, ou então os pais foram mortos, foram encontrados filhotes, né? Muitos animais de zoológico vêm nessa condição, entendeu? Mas muitos também são nascidos lá. Então, respondendo a sua pergunta, tem das duas coisas lá. Existem animais que nasceram em zoológico, vieram documentados, com chip, tudo certinho, sabe, um dia que nasceu, tudo bonitinho, né? Existem animais que nasceram lá já ali dentro mesmo, né, onde eu trabalho, os lêmures nasceram lá, nasceu lontra agora, né, já nasceu morcego, canguru. E existem animais que vieram de vida livre nessas condições, tanto de encontrarem os pais mortos, esse tipo de coisa, como o IBAMA pegado de contrabandista, de traficante, e aí vai acabar parando nessas instituições, né, são encaminhados. Então tem as duas coisas. É bacana você ter comentado isso, João, que às vezes a gente precisa ter... a gente que é biólogo, pesquisador ou que faz esse tipo de desenvolvimento, a gente precisa tornar a comunicação acessível à sociedade, né? Então, realmente mostrar que essa instituição, ela preza pela preservação, né? E não apenas pelo lucro, né? Então, a sensação que dá, às vezes, enfim, que eu já ouvi, poxa, você tirou o animal de lá, então parece que foi obrigado, né? Então é muito bacana falar sobre esse desenvolvimento e também falar da importância dessa polícia ambiental, né? Essa política que tem para quem eu ligo, para eles fazerem o resgate, para aí sim fazer o direcionamento para a instituição correta. Isso, e se for necessário, só se for necessário, entendeu? Muitas vezes não é.
né? Muitas vezes o animal tem condição de sobreviver sozinho. Então é uma coisa, assim, as pessoas acham que zoológico, eu estou nisso há muitos anos já, que o pessoal vai lá, captura em vida livre e arrasta para uma jaula, para um recinto para ganhar dinheiro. Olha, para ser honesto com você, isso era assim mesmo, há 100 anos atrás, entendeu? Há 100 anos atrás tudo era diferente. Há 100 anos atrás você comprava cocaína na farmácia ou heroína. A sociedade evolui, entendeu? E zoológico também. Então hoje em dia não é assim, ninguém quer que o bicho viva preso. Nós somos mais interessados em que ele fique lá no ambiente dele. Mas a partir do momento em que um filhote que não pode viver sozinho, é criado por seres humanos, entendeu? Ou é apreendido do tráfico e não tá machucado, não tem um membro, sabe, é cego, tem alguma mutilação, não pode voltar para a vida livre, ele tem que viver em cativeiro. Então tem que existir essas instituições, né? Então as pessoas às vezes não entendem, acham que é tudo lucrativo, que vão lá e capturam animais saudáveis para ganhar dinheiro. Não é assim há muito tempo já, entendeu? Bacana. Luiz, quer comentar mais alguma coisa? Não, pode dar também. Então, acho que a gente comentando sobre essas questões da instituição e da importância da instituição, a gente chega nessas questões ambientais, né? Que é esse quarto bloco mesmo, que a gente sempre próprio conversar contigo, porque a gente precisa entender e realmente transpassar essa ideia que as coisas evoluem, que as instituições evoluem, leis foram criadas, né? Tratativas, especialidades, mestrado, doutorado, pós-doutorado, foram criadas para o bem-estar animal, né? O que eu ia te perguntar, João, essas passadas por essas instituições, nessas instituições, além do exemplar, tem a tratativa, por exemplo, com o banco genético, com biologia molecular, para fazer o tratamento, correto? Correto. Uma das principais funções de zoológico, né, é justamente a reserva genética, vamos dizer, é um backup, né, vamos dizer, do meio ambiente. Então, ninguém quer que os animais saiam, todo mundo quer que eles continuem no meio ambiente, onde eles estão, entendeu? Só que, infelizmente, seja pela caça, seja por uma epidemia, seja pelo desmatamento, muitas espécies estão correndo risco. Então, se elas vierem a desaparecer em natureza, os zoológicos, eles são um backup. Então, o valor genético é uma das condições mais importantes de todas, entendeu? Então, por mais que a gente tenha uma relação pessoal com os nossos animais, sempre o valor genético da espécie é mais importante. Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, vamos dizer que eu criei uma lontra de filhote. E eu amo ela porque eu criei. E aí a lontra é um animal que precisa ser reproduzido em cativeiro para ajudar a espécie. E tem um macho em outro zoológico. Se eu tiver a chance de mandar essa fêmea que eu criei para lá para procriar, eu tenho que mandar. Não importa que eu tenha uma relação pessoal e eu adorava ela. A gente tem que colocar a prioridade genética sempre à frente. Eu não posso falar, olha, a espécie precisa, mas desculpa, eu criei essa, é meu amorzinho. Sabe, a gente ama os animais que a gente cria, mas o profissional vem na frente. Então, os zoológicos, eles são reservas genéticas. As instituições sérias devem estar sempre tentando contatar as outras instituições para parear os seus animais raros, entendeu? Porque não adianta, eu tenho uma fêmea raríssima, sei lá, do mico-leão de cara preta, um bicho que nem tem cativeiro essa espécie, na verdade, entendeu? É o mico-leão mais raro. Vamos dizer que eu tenho um cativeiro, eu descubro que o zoo lá do Paraná tem um também. A gente tem que juntar, ou eu mando o meu, ou eles mandam dele. Então isso é muito importante, isso não é um detalhe, entendeu? Não é uma coisa que, se der, talvez não, isso tem que ser uma prioridade, entendeu? Bacana. E conversando, né, você acabou de citar sobre a lontra e essa relação de instituição com o de vida livre, a lontra no ecossistema geral, qual é o lugar dela, né? Ela tá ali no ecossistema para predar e manter o controle populacional de espécies aquáticas, ela tá na base da cadeia ou ela tá no topo da cadeia? Bom, a lontra especificamente, a gente falando sobre a lontra longicaudes, então, a lontra neotropical, né, também conhecida como lontra brasileira, na verdade ela ocorre em uma ampla área desde o sul do México até o norte da Argentina. Aqui no Brasil, ela ocorre nos 6 biomas: Amazônia, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Pampas e Caatinga, só que na Caatinga é restrita só às áreas mais úmidas, né? Nas áreas secas ela não ocorre. Ela vai ocorrer em todos os locais, sempre próximos de corpos d'água, lagoas, rios, riachos, e ela sempre vai ocupar o topo da cadeia alimentar, sempre. A lontra é o topo da predação.
entendeu? Ela é um animal da ordem dos carnívoros, né? Essa ordem, a mesma ordem onde estão os felinos, né? Os canídeos, né? Outros animais também, os ursos, eles são o topo de cadeia. Então, a função ecológica dela é justamente o controle das populações de peixe. Ela se alimenta principalmente de peixe mesmo, né? Ela pode ocasionalmente predar um anfíbio ali, né? Uma perereca ali que ela encontra, uma rãzinha, pode pegar um réptil, uma cobrinha, uma ave aquática, mas isso vai ser ocasional. A alimentação dela é piscívora, ela come peixes. Então a função dela é essa, é ajudar na manutenção dos rios, controlando as populações de peixe. Entendeu? Entendi. Ela é quase uma onça das águas, assim, né? Sempre o predador está ligado ao controle das populações das suas presas, né? No caso da lontra, ela vai estar ligada às populações de peixes menores, porque, por exemplo, a ariranha, que na verdade é uma espécie de lontra também, mas a gente está falando da lontra longicaudes, né? A ariranha, ela vai predar peixes maiores, já a lontra, ela vai predar peixes menores. Então ela tem as populações específicas que ela exerce o controle, entendeu? Sim, sim. E é bacana falar isso, e a gente fala sobre a gente fala do lugar dela e a importância que ela tem, né? E aí eu ia te perguntar, a lontra, ela corre risco de entrar em extinção? Existe esse dado, ou ela já está e existe esse dado também? A lontra, ela, enfim, a gente sabe que altos índices de desmatamento, de queimadas que está tendo, né? E aí esses corpos d'água se esquentam demais, enfim, ela é semi-aquática, então ela basicamente vive muito tempo ali. Correlacionado, inclusive, né, com essa história da extinção, se a lontra ela some, né, sai do cenário do ecossistema, o impacto que isso causa, sabe? Certo. A lontra, ela ocorre numa área muito vasta, né, como eu havia dito. Então, assim, se você pegar a população geral, falando a nível mundial, ela tem populações estáveis, assim, ela ainda não está ameaçada, né, de extinção. Só que, aí se você olhar localmente, aí você vai encontrar que em vários locais, já, por exemplo, as populações estão em declínio, entendeu? Então, no Brasil, a nível nacional, não, as populações de lontra estão estáveis, né? Se você olhar na Mata Atlântica, por exemplo, entendeu? Ou no sul do Brasil, principalmente, já você vai encontrar poucas populações. Então, varia um pouco a nível regional, né? Mas, a grosso modo, ela ainda não está ameaçada de extinção, mas, infelizmente, as populações estão sofrendo vários impactos ambientais aí, né? Claro que quase todos eles são parte de ações antrópicas, né? E se continuar assim, elas logo podem entrar num declínio mais sério. Você falou sobre quais seriam os impactos do desaparecimento da lontra, né? Bom, todo animal que, vamos dizer, desaparece de um ecossistema, ele vai causar um impacto. No caso de uma lontra, como ela está no topo de cadeia, ela é um predador topo de cadeia, é o que é chamado, é uma espécie assim que está abaixo dela, então ela vai causar um impacto grande, entendeu? Maior do que outros animais. Em se tratando de um animal semiaquático que controla populações específicas de peixe, vai ter um primeiro impacto nessas populações de peixes menores, né, que seriam controlados pelas lontras, né? Então, por exemplo, essas populações de peixe começariam a se reproduzir excessivamente, sem o seu predador para ter controle ali, para diminuir o número, para predar, né? Para os adultos, eles vão crescer num ponto descontrolado. A partir disso, vai começar a faltar alimento, vai chegar um ponto que a população de peixe vai crescer demais, vai exercer outros impactos, entendeu? Vai ter desdobramentos. Muitos animais no mesmo corpo d'água diminuem o nível de oxigênio dissolvido na água, entendeu? Se o nível de oxigênio dissolvido na água pode não ter oxigênio para todo mundo. Então, quer dizer, e aí vai ter outros desdobramentos. Então, quer dizer, provavelmente ia ter um desdobramento, com certeza, na população de peixes e no corpo d'água ali, né? E aí os animais aquáticos que dependem da respiração do oxigênio dissolvido, eu acredito que seriam os primeiros a sofrerem, entendeu? Nesse sentido, esse crescimento descontrolado dessa população. Eu acho que seria mais ou menos por esse caminho. Mas com o tempo, com certeza, ia ter outros desdobramentos, né? A natureza está tudo interligado, né? Não importa por onde vem o impacto, ele acaba de alguma forma afetando quase que o cenário todo, sabe? A gente precisa entender que a gente também está nesse ecossistema, né, João? Então, enfim, eu ia comentar agora que nosso trabalho também focou, né, nessas substâncias químicas num agente químico chamado fipronil. Né, enfim, ele está sendo usado em larga escala e
isso tem afetado diretamente o solo, que fica perto desses corpos de água, enfim, perto desse efluente. Então, assim, ou a gente acaba se infectando, né, e gerando mal a nós mesmos, e, enfim, de uma forma direta. Então, ou a forma ali está muito contaminada daquela vegetação, ou então esses corpos d'água acabam ficando afetados com muita parte química, e a gente vai e pega o peixe que está ali. Então a gente continua nesse ciclo de contaminação, né? E isso era uma coisa que eu ia te perguntar agora. A poluição química chega nela de uma forma devastadora, então, porque ela chega em animais como os peixes para predá-los, e esses peixes hoje a gente tem, enfim, também foi um tema que a gente abordou, eles estão sendo devastados por microplásticos. Então a junção de um microplástico com um agente químico, ele se torna bioacumulador. E aí se a lontra preda ele, isso vira uma bola de neve muito grande. Sim, com certeza. O predador topo de cadeia, ele sempre vai... ele vai pegar o produto final ali daquela cadeia, né? Então, assim, às vezes um peixe, aquela história, um peixe pequenininho come algum produto, alguma coisa, fica no interior do organismo dele. Um peixe maior come ele, e a lontra come esse terceiro peixe, entendeu? Então, o predador, ele é o ponto final de tudo isso. Então, às vezes pode ser um peixinho pequeno, como pode ser um peixe médio que teve contato com a substância e de alguma forma vai chegar até a lontra, né? Ela é a parada final. Então, ela corre até um risco maior, né, do que outros animais de ter contato de alguma forma com essa substância, entendeu? Até porque são animais vorazes, comem bastante em relação ao seu peso corporal, sabe? Não é um animal que vai comer de vez em quando como um réptil, é um animal que vai comer quase todos os dias, entendeu? Com o metabolismo acelerado, né? É um bicho voraz, assim, então por mais que ela tenha também um paladar muito evoluído, o paladar dela é muito bom, também é um bicho voraz, assim, a não ser que ela sinta realmente o sabor de alguma coisa, ela vai comer aquele peixe inteiro, sabe? Assim, é um bicho que ela come, assim, com muita voracidade, velocidade, assim, sabe? Então, a chance de acabar consumindo é grande, sabe? É muito grande. E aí essa contaminação acaba sendo aquela contaminação cruzada, né? Mesmo que, bom, enfim, ela já está no corpo d'água que tem microplásticos e o agente químico, que ela passa a grande parte do tempo ali. E ela ainda continua se contaminando com a alimentação dela. Então, assim, isso é muito complicado. E isso, inclusive, é o que a gente consegue relacionar com a última pergunta agora, que é com essa somática da poluição marinha que vai afetar todos os outros animais que ali estão vivendo. Então, vai ser os peixes, vai ser microalgas, enfim, a gente tem uma vida aquática muito rica, né? Sim. Esse acúmulo de plásticos, de microplásticos pesados, a gente precisa reverter de alguma forma. Então, assim, isso é mais na sua opinião, a gente, claro, reduzindo plásticos, o consumo de plásticos e fazendo o descarte correto, mas você como biólogo, né, um futuro biólogo, na verdade, consegue... Você que também tem muito contato, consegue enxergar esse cenário de uma outra forma e falar, olha, a gente poderia contribuir dessa forma para a preservação do meio aquático, mas em função também dessa espécie. Eu acho que, assim, a parte social da gente, né, como cidadão, fazer a nossa parte de reciclar e escolher com cuidado como se diz, as matérias-primas que a gente compra é importante. Mas isso por si só eu acho que é pouco, mediante a gravidade do quadro do século XXI que a gente está agora, né? Então eu acho que isso é muito sutil. A gente precisa de uma coisa mais enérgica e dê um resultado melhor. Então eu colocaria assim medidas ao mesmo tempo, um equilíbrio entre medidas mais duras na legislação ambiental para empresas, por exemplo, que poluem, entendeu? Que hoje em dia é tudo muito burocrático, as empresas poluem, e aí se instaura lá uma fiscalização que até gerar um laudo, que até ser auto, até ele ser aplicado, enfim, sabe? Eu acho que a legislação ambiental ela teria que ter uma aplicação mais direta e mais eficiente, e não adianta só você ir com o pulso firme de multa e fiscalização. Eu acho que também teria que ter, por exemplo, estímulos financeiros para as empresas que preservarem, entendeu? Então, por exemplo, quem poluir tem que cair de multa pesada em cima. Agora também tem que ter políticas
que estimulem, falem, ó, quem não usar o plástico, ou quem usar o mínimo possível, vai ter não sei quanto de desconto como é que se fala, nos impostos, entendeu? Eu acho que tem que ser uma coisa muito radical, porque a situação tá grave demais pra gente ficar na sutileza, sabe? Então eu acho que a opção seria essa, seria as políticas públicas de cobrança e de estímulo fiscal associado com práticas de sustentabilidade popular, né, assim, entendeu? Com as pessoas mesmo. Sim, e é interessante você falar sobre as políticas públicas, porque a gente precisa entender que a área da biologia trabalha como um contexto uno, né? Então, enfim, eu acho que tanto as instituições que fazem as tratativas desses exemplares, dessas espécies, a tratativa da biologia de pesquisa, né? Então, assim, quem fornece os dados, quem faz pesquisas, além de ter um bom patrocínio, né? E aí a gente está falando sobre educação, mas também na divulgação, para correlacionar as duas áreas, ou todas as áreas, se possível, né? Então, por exemplo, o Luiz, ele faz um trabalho sobre medição dos dia de efluentes. Eleonora faz um outro trabalho que é com relação a agentes químicos. João trabalha com a lontra. Então, isso ser um todo, né? Eu acho que é muito complexo ainda a gente tratar se a gente tiver que sempre ter que buscar tudo, né? Às vezes, enfim, por mais que a gente ama essa profissão, às vezes a gente se vê muito seguro, né? Muito barrado de algumas coisas. Eu digo isso até em questões muito pequenas, João. A gente está fazendo esse trabalho que é uma revisão bibliográfica, uma revisão teórica. E foi muito difícil achar dados, é muito difícil achar profissionais que desenvolvam essa parte. Então, a gente precisa estar sempre atento, claro, com as políticas públicas, principalmente porque a gente sempre pensa, né, pessoas boas e pessoas ruins vão ter em todos os lugares. Então, a gente sabe se, por exemplo, quando as multas forem efetivas ou os benefícios forem efetivos, se não vai ter alguém burlando esse sistema. Então, quando a gente conversa muito sobre essa parte de efluentes, de lençóis freáticos, né, enfim, a parte marinha, no geral, a gente sempre pensa que primordialmente consumo, né? Você falou diversas vezes, João, eu super concordo. Século XXI está lotado de gente, a gente está produzindo muita coisa porque a gente consome muita coisa. Isso demais. Tem uma outra percepção, né? E eu acho que essa percepção com a sociedade todo mundo sabe que a gente deveria reciclar, todo mundo sabe que a gente deveria consumir menos, mas acho que mostrar o produto final, sabe? Eu acho que, por exemplo, hoje a gente está tendo a oportunidade de conversar contigo que teve uma bagagem muito extensa aí, tanto em zoológico quanto em aquário, mas a gente precisa ver esse produto final, sabe? Algum profissional que está lá na frente e falar, olha, o impacto que você não está vendo, porque as pessoas não veem o impacto, né? Elas não veem se a garrafinha de plástico delas está indo para o aterro sanitário ou para a parte de reciclagem. Só que quem está lá está vendo o impacto que isso causa, quem trabalha com os animais vê o impacto que isso causa. Enfim, acho que políticas públicas, um consumo consciente e uma dinâmica de comunicação melhor entre a sociedade é um grande ponto. Assim. Tem que ter tudo. Isso que eu falei, não dá para ser um ponto ou dois, tem que ser todos. Exatamente. Bom, assim como muito... Só comentar um pouquinho. Assim como é muito complicado também, né, a gente falar das práticas que nós, cidadãos, podemos ter, mas, ao mesmo tempo, a indústria, que é tipo, uma das que mais usa agrotóxico, o agronegócio é um dos maiores comércios, né, do país, e o Brasil é um dos que mais usam esses produtos herbicidas e super pesados, e não tratam isso de uma maneira sustentável, né? Então é difícil acusar somente o cidadão, né, e pedir que eles façam a sua parte, enquanto realmente não tem esses estímulos para as empresas, que são as maiores poluidoras, pararem com isso, porque realmente a missão delas, né, é sempre voltada para o lado financeiro. Sim. E o meio ambiente tá aí. Então, bem legal esse assunto mesmo. Exatamente.
Bom, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, a gente vai chegando aí para finalizar esse bate-papo. Mas de antemão, João, sou imensamente grato, né, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua vontade, né, de ter vindo bater esse papo com a gente. Por mais que seja um trabalho acadêmico, como eu disse lá no início, eu fico muito lisonjeado quando eu vejo profissionais que trabalham já nessa área tiveram um caminho único, porque o seu caminho foi único e deu certo, porque dá certo para você, né? E ter essa disponibilidade, querer passar o conhecimento que sabe. Então eu sou muito, muito, muito grato de verdade pelo seu tempo, pelo seu conhecimento e por esse contato. Imagina, eu que agradeço, assim, eu agradeço para você e tudo, e todos nós, a gente começa em algum lugar, né, e sempre a gente, seja a gente no começo ou no meio, sempre a gente está dependendo de alguém também estender a mão, para abrir portas, né, e eu só cheguei porque muitas pessoas me deram a mão, muitas pessoas me abriram portas, e embora, claro, a gente exija muito esforço, sem a ajuda das outras pessoas, seria impossível ter feito todas essas coisas, entendeu? Então, acho que é o caminho normal mesmo, né? A gente passa um pouco do que a gente recebe também, né? A lontra é de grande importância para o ecossistema aquático, pois está localizada no ponto mais alto da pirâmide alimentar. É classificado como vulnerável, também classificado como quase ameaçada, na Mata Atlântica, devido à sua interdependência com corpos d'água e de matas ciliares que estão constantemente sendo degradadas. Observou-se que a contaminação dos efluentes tem sido analisada e documentada há várias décadas, e sua relevância tem se mostrado cada vez mais presente nos dias atuais. O Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. A relação entre a espécie estudada e esses poluentes acontece de modo direto, através do contato com a água, e também indiretamente por meio do consumo de peixes contaminados. A bioacumulação própria dos metais pesados leva à suposição que a lontra longicaudis pode ocupar de consumidor na cadeia trófica, conterá maiores quantidades de mercúrio orgânico em seu organismo. Tratar de contaminação faz necessária a prospecção de dados do bioma em que a espécie indicada vive, pois estudar a cadeia trófica do animal diz respeito ao seu alimento, lugares que habita e onde pode se conectar, uma vida livre, adaptável. Com base nas informações obtidas, pode-se traçar a rota das principais consequências possíveis aos organismos. Aqui, vale ressaltar que elementos químicos podem resultar em envenenamento. Por exemplo, a alta concentração de mercúrio encontrada na natureza está relacionada à toxicidade, porque é um metal pesado que pode bioacumular em todas as formas de vida, gerando diversos sintomas físicos, assim como o corpo absorve substâncias e as armazena em seus tecidos. O termo bioacumulação tem grande significado na toxicologia quando se faz necessário descrever casos onde se desenvolve em seres vivos e resulta em organismos acumuladores de substâncias químicas até atingirem uma concentração mais alta do que já existente no meio ambiente, considerado natural. Esse processo pode ser advindo de recursos bióticos, organismos vivos, ou abióticos, como a água ou o ar. Parte de processos fisiológicos, como a digestão e a respiração, também atuam na forma bioacumuladora, mediado metabolicamente pela parte celular e influenciado por fatores como aeração, pH, temperatura, presença de outros poluentes, entre outros aspectos. A degradação do plástico é uma série de substâncias químicas que variam de acordo com o tipo de polímero, e nesse processo, o clima também é um fator importante. Como a água do mar fria pode retardar a degradação, plásticos de diferentes tamanhos podem ser encontrados no ambiente, como plásticos gigantes, macroplásticos e mesoplásticos, ou até então microplásticos. No entanto, os microplásticos secundários são representados pelos processos de erosão e degradação de fibras e fragmentos e produtos, que são principalmente o resultado da exposição prolongada à radiação ultravioleta, UV, causará a oxidação da matriz polimérica e desgaste físico, vento ou ondas. Por fim, ressalta-se que os plásticos agem como catalisadores no processo de bioacumulação por agirem diretamente na grande parte de fixação do mercúrio. Nesse vídeo, conclui-se que as lontras são consideradas quase ameaçadas, e o uso exacerbado de produtos químicos e o metal pesado mercúrio ainda não apresentam alto índice para uma contaminação irreversível.
Porém, a quantidade de microplásticos soma-se à preocupação aos tóxicos, uma vez que esses trabalham em conjunto e estão em grande escala de produção e utilização. Ao que foi possível pesquisar e demonstrar em forma de vídeo, foi apresentado deixando presente a necessidade de obter dados mais conclusivos de forma prática, análise de efluentes e comportamentos etológicos ou até então fisiológicos da espécie, por exemplo. Existe uma importância da consciência da preservação das matas e da vida aquática e suas propriedades para se ter uma maior preservação da espécie e, consequentemente, do bioma que ela vive. Para solidificar e dar sustentação, gerando importância e relevância à vida dessas espécies, existem projetos para sua defesa, assim como o projeto Lontra em Santa Catarina, aqui no Brasil. Segue o vídeo disponível a seguir, inclusive aqui no YouTube, sobre esse grande projeto de preservação. Dar o primeiro passo é sempre o maior desafio. E isso nós fizemos há bastante tempo, lá em 1986. Mas para seguir em frente, temos que continuar acreditando nos nossos princípios, porque a tarefa vai ficando cada vez mais desafiadora. Nosso papel é educar e ajudar a repensar a sociedade, oferecendo ferramentas de transformação. Precisamos ter mais do que ativistas de sofá. Nosso desejo é transformá-los em uma rede real de mudanças. Muito prazer, eu sou Alessandra Vesbirolo, sou bióloga e engenheira de aquicultura, presido o Instituto Eco Brasil e trabalho no Projeto Lontra na parte de mobilização social e gerência de projetos de pesquisa. Um dos principais resultados que a gente busca com o trabalho com o Projeto Lontra é o alinhamento com políticas públicas para a proteção da espécie. Essas políticas públicas, elas nos ajudam muito na parte de proteção da espécie. Quando a gente trabalha uma política pública aliado a esse contexto de proteção das espécies, a gente otimiza os resultados do projeto. O nosso principal resultado é a questão da mobilização das pessoas com relação à causa da lontra, o porquê a lontra. Uma pergunta muito recorrente que as pessoas nos fazem é: por que a lontra? Trabalhar especificamente com a lontra e com a ariranha, elas são, para nós, ferramentas para o trabalho da política pública primeiro, para o trabalho de mobilização social, porque está envolvido um bem essencial maior. Então, a lontra e a ariranha, elas nos traduzem muita informação sobre o ambiente aquático. E ela tem essa dinâmica, ela passa o tempo todo ali, guardando a água vital para o nosso processo. A gente pode considerar que uma das principais ameaças à lontra hoje seria essa questão da perda do habitat. A lontra é um animal errante, ela precisa se locomover o tempo todo, mas também precisa de locais de sossego, assim como a gente. Os animais também têm isso. E a casa dos animais é a natureza. A gente trabalha muito dentro do projeto as áreas hotspot, onde a lontra tem os seus filhotes, ela amamenta, ela cuida do seu filhote, ela passa um grande tempo com o filhote. E se ela não tem um ambiente propício para isso, aí a extinção ela é quase que uma consequência. O maior impacto que nós geramos para a sociedade é esse trabalho em parceria, o serviço do outro. O que o outro pode estar fazendo para essa questão da causa da lontra? A gente tem uma outra ONG parceira que trabalha as mulheres carcerárias. Elas fazem uma mandala. Essa mandala, ela compõe uma ecobag que a gente vende na lojinha do projeto e subsidia também parte das ações de pesquisa. Por meio do turismo de conservação, a gente também trabalha esse empreendedorismo social. A economia local se beneficia desse ecovoluntário que vem lá do outro país e para ficar ali com a gente. Se você está motivado a trabalhar com uma causa, vem com a gente. Você pode ser um subscribers, você pode ser um ecovoluntário por um dia, você pode ser um ecovoluntário mirim por um dia, você pode ser uma família voluntária por um dia. Então,
Nós estamos de portas abertas para trabalhar essa questão social, econômica e ambiental.